que Deus não está te ouvindo, parece que Deus distanciou de você. Acredito que muitas vezes a gente já passou por isso alguma vez na nossa vida. Talvez por uma forma que a gente agiu ou por uma prova que a gente está passando. A gente vamos abrir nossas Bíblias, a gente vai dar uma meditada nessa manhã, lá no livro de Gênesis. A gente vai abrir nossas Bíblias em Gênesis 22. Gênesis 22, a gente vai estudar um pouco nessa manhã sobre a história de Abraão, né? História muito conhecida. Eu peço que os irmãos prestem bastante atenção, vai ser uma mensagem pequena, mas que a gente vai tirar bastante aproveito, né? A gente vai tentar extrair o máximo possível para nossas vidas, né? Para a gente possa levar para nossas vidas. A gente vai ler a partir do verso 1, a gente vai ler até o verso 13, que vai ser aqui a prova de Abraão, né? Começa dizendo assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: tomai teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai a ti, a terra de Moriá. Ofereça-o ali um holocausto sobre um monte que eu lhe mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, tomou e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali identificou Abraão o altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o no altar, em cima da lenha. E estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe apagou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que tens a Deus, porquanto não se negaste o seu filho, o seu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Amém? Amém. Essa é uma história assim muito interessante. A gente vê uma coisa muito bonita, né? É uma prova de fé que a gente vê que Abraão conseguiu vencer. Mas você já se colocou no lugar de Abraão? Você já se colocou a dor que ele teve que passar? Pare e reflita um pouquinho na sua mente. Como que você acha que Abraão, a dor que Abraão sentiu? Foi uma dor muito grande, não foi?
se a gente estivesse no lugar de Abraão, o que a gente faria? Né? Esse é o ponto que a gente tem que chegar. Esse é o ponto que a gente tem que chegar para a gente poder entender e compreender o que Abraão passou. Eu vou contar a história de um homem que tinha, de um pastor, na verdade, de um pastor que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ele conseguia conversar com Deus e certo dia ele chega até Deus e Deus fala o seguinte para ele: ó, eu quero que você se distancie um pouco dos seus amigos. Faz um silêncio para eles. Deus pediu para ele fazer silêncio para seus amigos. Ele tinha 3 amigos, aqueles amigos mais íntimos, aqueles amigos que você leva para casa para almoçar e fica a tarde toda conversando e a conversa nunca acaba. Era esse tipo de amigo que ele tinha. E os 3 amigos também eram pastores. Aí ele, sem entender o que Deus estava querendo dizer para ele, mas decidiu obedecer. Então, ele vai para casa. Quando chega em casa, logo chega a mensagem do seu primeiro amigo. O seu primeiro amigo começa a conversar com ele e simplesmente ele age como se fosse uma pessoa normal, como se não fosse amigo, como se fosse apenas um conhecido, entendeu? Você falou: oi, tudo bem? E aquele amigo achou tudo muito estranho, né? Porque tinha o costume de sempre ter bastante brincadeira nas conversas, de ter bastante diálogo. E agora ele sentiu que o seu amigo estava um pouco afastado, mas não quis saber o porquê e acabou a conversa por ali. Esse amigo que mandou mensagem para ele, agora foi até seus amigos em comum e perguntou para eles: você está tendo contato com o nosso amigo fulano? Sim. Ele está normal com você? Tá. E eu acho tudo normal. Ele não ficou sem entender o porquê, mas não procurou saber com seu amigo. Aí agora o seu segundo amigo também manda mensagem para ele. A hora que ele visualiza a mensagem, começa a conversar normal, como se fosse uma pessoa normal, não da mesma forma que eles conversavam antes, que é aquela conversa de amigos, sabe? E agora só que esse amigo agiu um pouquinho diferente. Esse amigo, em vez de fazer igual o outro, que foi até os amigos em comum para poder saber se tinha alguma coisa acontecendo com o amigo dele, fez o seguinte: foi até os amigos em comum e começou a falar mal desse amigo que deixou de conversar com ele. Sabe aquele fulano lá, aquele amigo nosso lá? Pois é, ele está muito arrogante agora, não está mais querendo conversar com ninguém. Quer saber de um? Eu nunca gostei dele. Eu ficava com ele mesmo, mas de um dia para cá eu não estou gostando mais dele, por causa disso e disso. E foi até bom mesmo ele se afastar, porque eu mesmo queria afastar dele. Já o seu terceiro amigo, quando manda mensagem para ele, agora esse terceiro amigo manda mensagem para ele, agora ele responde normal, como se fosse uma pessoa comum, não como um amigo. E agora esse terceiro amigo fica intrigado: o que eu fiz? Por que ele está agindo dessa forma? Só que esse terceiro amigo, não quero que os irmãos prestem bastante atenção, esse terceiro amigo agora começa a buscar mais ele. Está realmente bem entre nós? O que está acontecendo? Não, está tudo bem. Mas por que você não está conversando mais com antes? Não é nada não. Começou a buscar mais, começou a mandar mensagem mais, para poder entender o que estava acontecendo. E com o decorrer do tempo, esse amigo começou a tentar ter mais contato com ele, mais ainda, mais do que antes ainda, entendeu? E no final de tudo, esse pastor que teve contato com Deus e Deus pediu para ele falar em silêncio, agora ele vai até Deus de novo, falar: ó Senhor, eu fiz o que o Senhor me pediu, eu fiz silêncio para os meus 3 amigos, mas por causa desse silêncio, Deus, eu perdi um amigo. Aí Deus vai até ele e fala o seguinte: mas você não perdeu um amigo, porque ele nunca foi o seu amigo. Mas, ó Deus, mas por que o Senhor me pediu esse silêncio? Por que o Senhor me pediu esse silêncio? Aí Deus falou o seguinte para ele: esse silêncio que eu pedi para você fazer
é para você entender. Quando eu fico em silêncio com as pessoas, era para mim poder entender onde essas pessoas vão correr. Para onde essas pessoas vão correr quando eu fico em silêncio? Quando Deus fica em silêncio com nós, para onde você corre? Você busca mais? Ou você se distancia? Ou você faz como o primeiro amigo, que ficou exatamente no mesmo lugar, não procurou saber o que estava acontecendo? Ou se foi como o segundo amigo, que se distanciou mais, começou a até falar mal? Ou você é como o terceiro, né, que tentou buscar mais, tentou entender o porquê estava acontecendo aquilo? A gente tem que entender que o silêncio tem dois tipos de silêncio. Primeiro silêncio. Qual é o primeiro tipo de silêncio? Aquele silêncio que você se distancia de Deus. Aquele momento que você se afasta de Deus, e por causa desse afastamento, não é porque Deus não está falando com você, mas é porque você se distanciou dele, você não está conseguindo ouvir ele. E qual é o segundo tipo de silêncio? O segundo tipo de silêncio, irmãos, é em meio às provas. Em meio às provas é o momento que Deus fica em silêncio para você, porque em meio à prova, para quem estuda e sabe, em meio à prova é o momento que o professor fica em silêncio. É o momento que você vai poder fazer aquilo que você praticou, aquilo que você estudou durante tempos atrás. Lá em João, vamos abrir nossas Bíblias, lá em João 11. João 11, 41, 42 diz assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouviste. Irmãos, Deus nos ouve sempre. Independente do que a gente está passando, independente de onde você está, Deus vai sempre nos ouvir. Mas tem uma coisa que a gente tem que entender: não é porque Ele está ouvindo sempre que Ele vai responder no momento que a gente quer ouvir. É a mesma coisa a gente mandar uma mensagem para uma pessoa, a pessoa visualizou, você viu o tiquezinho ficando azul e essa pessoa não falou nada. É um momento que a gente fica mais com raiva, né? Que a pessoa visualizou e não te respondeu. Exatamente dessa forma, irmãos. Não quer dizer, Deus sempre vai nos ouvir, mas não quer dizer que Ele vai responder exatamente na hora que a gente quer que Ele responda. E outra coisa, o silêncio de Deus é o último estágio para a preparação para nós alcançar um grande objetivo na nossa vida. E ao silêncio, o silêncio é a última parte para a gente poder conquistar uma grande conquista nas nossas vidas. Quer ver um exemplo muito claro disso? Jesus fez tudo certo. Veio para a terra, pregou o Evangelho, serviu a Deus todos os dias. Ele não fez nada de errado. Jesus não fez nada de errado. Tudo que Deus pediu para ele fazer, ele fez. Ele conseguiu vencer Satanás no deserto, com fome. Ele venceu Satanás. Ele obedeceu em tudo. No momento que ele mais precisou, no momento que ele mais sentiu que precisava de Deus, foi lá na cruz. Que ele disse lá em Mateus 27, 46. Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? O momento que Jesus mais precisou, foi o momento que Deus ficou em silêncio para Jesus. O momento que Jesus mais precisou, ele falou: Deus, eu fiz tudo que o Senhor me pediu.
eu curei enfermos, eu capacitei os meus discípulos para poder levar o seu evangelho. Eu só quero ouvir a sua voz. E Deus não disse nada. Jesus morreu naquela cruz, irmãos, sem ouvir a voz de Deus. E ele ficou 3 dias, irmãos, morto. Ele venceu o silêncio de Deus. Ele conseguiu vencer a prova em silêncio. E em 3 dias ele ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje ele está no céu rogando por nós, irmãos. Porque em meio ao silêncio é o momento que a gente tem que entender que o silêncio é necessário para a gente conseguir passar de nível. O silêncio talvez ele é o último estágio para a gente poder conseguir alcançar aquilo que Deus está reservado para nós. O silêncio é necessário, irmãos. Jesus fez tudo certo. Jesus não pisou nenhum erro, ele não cometeu nenhum erro. Mesmo assim, ele passou por esse silêncio. No momento que ele mais precisou, que ele clamou por Deus e Deus não disse nada. Muitas vezes a gente rebaixa Deus, a gente acha que Deus é como um treinador de futebol, que a gente tem que estar, que Deus tem que estar sempre ali, dando um tapinha em nossas costas, falando, ó, dá uma esforçadinha mais, faz assim, não faça isso. Deus não faz isso, irmãos. A gente tem que entender que Deus está pronto para nos ajudar sempre, Ele está nos ouvindo sempre. Mas às vezes o silêncio é necessário na nossa vida. Abraão passou por esse silêncio. Os irmãos imaginam a dor que Abraão passou. Abraão, com sua esposa Sara, clamaram a Deus por um filho, anos e anos pedindo por um filho. Deus permite que Sara engravida, permite que Sara tenha a luz desse filho. Agora, com esse filho já grandinho, Deus chega em Abraão e fala, ó, eu quero que você pegue o seu filho, aquele filho lá que você tinha pedido há um tempo atrás aí, eu quero que você pegue esse filho e vai ter um lugar que eu te mostrarei. Eu quero que você sacrifique o seu filho em um holocausto, em adoração a mim. Imagina a dor que Abraão está sentindo nesse momento. Imagina a dor que Abraão sentiu. Mas ele decidiu obedecer a Deus. E agora Abraão pega seu filho pela mão e caminha 3 dias. Imagina a dor que esse pai passou durante 3 dias caminhando com o seu filho ali de mãos dadas. Talvez ele falou, vou andar de mãos dadas com meu filho, porque vai ser o último momento que eu vou passar com ele, mas eu vou passar de mãos dadas com ele. E ele enfrenta nesses 3 dias o silêncio de Deus. E ainda a dor do seu filho perguntando, pai, a gente está levando aqui a lenha, a gente está levando aqui o fogo, mas cadê o carneirinho, pai? Imagina a dor que Abraão passou nesse momento. Vou contar mais uma historinha pequena que aconteceu lá no Pará. O pai perde o seu filho ali, morto no incêndio. Um filho de 2 para 3 anos de idade, morreu nesse incêndio. Agora esse pai está chorando muito. E esse pai falava o seguinte na reportagem: minha dor maior não foi ter meu filho morto nesse incêndio. Minha dor maior foi que o meu filho clamava, chorava, gritando meu nome, e eu não estava lá. Eu não estava lá para poder socorrer o meu filho. Imagina aí, da mesma forma que esse pai chorou, porque ele não estava lá, o filho chorou por ele, clamou por ele, ele não estava lá. E agora Abraão está ali, com seu filho nas mãos, sabendo que o seu filho vai ser morto por ele mesmo.
O filho que ele tanto amou, o filho que ele tanto pediu a Deus. E agora ele está ali, lado a lado com o seu filho fazendo essas perguntas, e Deus no céu, em silêncio. Talvez nessa caminhada ele estava caminhando esses 3 dias e ele pensando: Deus, por favor, Pai, me dê a permissão de não fazer isso. Fala que isso foi só engano, Pai. E Deus não falava nada. 3 dias nessa caminhada. E logo quando chega no local, Abraão avista o lugar. E agora ele pede para os seus servos ficar. E ele vai com o seu filho. Imagina a dor que ele está sentindo nesse momento. Caminhando lentamente, para ele ter mais a companhia do seu filho. Chega no altar. E agora ele coloca o seu filho, ele amarra o seu filho. Ali com lágrimas nos olhos, imagina que Abraão arribou ali no cutelo para poder oferecer o seu filho no holocausto, chorando. E agora Deus envia um anjo lá do céu e grita: Abraão, Abraão, não faça nada com o seu filho. Essa hora imagina que Abraão vai ter caído no chão, chorando de alegria, né? E quando ele avista, riba as vistas, lá está o carneirinho para ser oferecido no lugar do seu filho. Agora ele deve abraçar o seu filho, né? Ele tem abraçado o seu filho e agradecido a Deus grandemente. Esse é o poder do silêncio de Deus, irmãos. O silêncio de Deus causa dor em nós, porque a gente não quer viver sem a companhia de Deus. A gente não quer viver onde a gente não consegue ouvir Deus. Mas às vezes o silêncio é necessário nas nossas vidas. Às vezes o silêncio é necessário para a gente poder enxergar e ter uma proximidade maior de Deus. Assim como o primeiro amigo, que quando ficou em silêncio, buscou mais. E é isso que a gente devemos fazer nos nossos dias também. Em meio ao silêncio, devemos buscar mais a Deus. Esse é o momento que a gente tem uma proximidade maior. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Que a gente sempre venhamos estar preparados. Que o silêncio é necessário na nossa vida. O silêncio é necessário na vida do cristão. Para a gente poder alcançar lugares maiores ainda. Que assim como Jesus ficou em silêncio, Deus ficou em silêncio para Jesus no momento que ele mais precisou, mesmo ele ter feito tudo certo, mas no fim ele conseguiu a vitória, que a gente também vai conseguir essa vitória. A gente estamos tanto almejando, né, a volta de Jesus para a gente poder alcançar a vitória desejada, que é ir morar no céu juntamente com o nosso Pai celestial, né? Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, para a gente possa sempre buscar a Deus cada dia mais e mais. No momento que a gente sente que a gente está mais fraco, esse é o momento certo de a gente buscar mais ainda, para que a gente possa pedir a força de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Amém?